O teu restaurante pode estar quebrando sem tu perceber, e aqui vão 3 números que tu tem que cuidar para não deixar isso acontecer. Tu sabe exatamente quanto sobra no final do mês, não o faturamento, lucro. Seria insano a gente pensar em encontrar um emprego e começar a trabalhar para alguém sem saber quanto seria o nosso salário. Mas muito dono de restaurante trabalha, chega no final do mês e não sabe quanto que sobrou. Então, se tu não sabe quanto sobra depois de pagar tudo, esse vídeo é para ti. É um indicador que muito dono de restaurante ignora, mas ele faz toda a diferença, e grande parte do meu trabalho é fazer donos de restaurante entenderem o que é CMV e como fazer para controlar o maior indicador da operação de restaurante. E nos próximos 10 minutos eu vou te ensinar o que é CMV, como controlar esse indicador e parar de uma vez por todas de trabalhar de graça para os outros. CMV é o custo de mercadoria vendida, é quanto a gente gasta para produzir o que estamos vendendo. Na parte do oriental, por exemplo, se eu vou vender um temaki, ele custou R$3, eu vou vender ele por 10. 30% do custo da venda é somente com insumos, é com a alga, com arroz, com salmão. Quando esse indicador sobe muito de 40%, não começa a sobrar coisa nenhuma para pagar o lucro do dono, a parte da operação, como o imposto, o custo fixo, isso tudo fica perdido. Então, uma operação de restaurante é uma soma matemática, a gente precisa colocar cada número desse no seu indicador ideal, e o CMV é a maior fatia dessa pizza, é onde a gente precisa controlar. E quando a gente fala de oriental, a gente fala de salmão caro, atum, polvo, e tudo isso é muito caro na nossa operação. Se a gente não souber precificar, a gente vai trocar a figurinha e vai chegar lá no final do mês e não vai sobrar nada. Então, para começar, vamos entender o que é CMV prático e CMV teórico. O CMV teórico é o CMV que a gente monta no escritório, quando eu junto na minha ficha técnica a gramatura de cada um dos itens e coloco a minha precificação. Esse é o melhor dos cenários. Eu coloco que no meu temaki vão lá 100 gramas de salmão, vão 60 gramas de chari e assim por diante, e coloco isso numa planilha. Só que na prática isso nunca acontece, porque o meu CMV teórico ele vai dar diferente do CMV prático. E o porquê disso? Porque no dia a dia vão acontecer coisas, por exemplo, desperdício, variação de cotação, ou o sushi man ou o cozinheiro não executar a ficha técnica como deveria. E aí, o que a gente precificou de um jeito, na prática acaba acontecendo outra. Então, quando o CMV teórico ele está lá precificado em 35%, é impossível fazer todas as vendas e esperar que dê um CMV de 33%. O trabalho do dono do restaurante é conseguir diminuir o impacto desse CMV e controlar no dia a dia da operação para que essa diferença entre um e o outro não seja muito grande. E quais são os 3 vilões do CMV? Aonde que o nosso dinheiro começa a se dissipar dentro da operação? O primeiro deles é na montagem da ficha técnica e execução. Quando a gente monta uma ficha técnica, a gente precisa entender o peso de cada um dos ingredientes. No oriental, o salmão, o polvo, o atum, isso tudo vai trazer um custo mais alto para o nosso produto e eu preciso entender se isso vai fazer sentido na hora da venda. E depois é a parte da execução. Quando for executar, não deixar o sushi man colocar 10, 20, 30% a mais, porque isso vai arrebentar o CMV do restaurante e, consequentemente, isso vai sair direto do teu bolso. O segundo é o desperdício invisível. Dentro de um restaurante, a gente é uma soma de desperdícios. Da limpeza do peixe, na hora da fruteira, tudo isso vão se perdendo centavinhos, que lá no final do mês faz uma diferença gigantesca. Então, cuidar todos esses gargalos de desperdício vai ajudar o teu CMV ficar estável. Cuida muito bem do teu estoque, porque ali é o caixa onde tem a maior quantidade de dinheiro, e se você perde dinheiro ali, muito da operação acaba perdendo o controle, porque a equipe sente que tu não tá dando valor pro que é realmente importante aí no teu negócio. E o terceiro é a precificação. Muito dono de restaurante faz isso comparando o dono do lado. E o dono do lado ele tem custos diferentes, a folha dele é diferente, o aluguel é diferente, eu não posso colocar o preço no meu produto baseado com o do vizinho. E quando eu não começo precificando bem, a partir daí vira uma bagunça. E o problema do CMV pode estar na precificação, revisitar os itens mais vendidos, controlar esse CMV e fazer ajustes conforme a cotação sobe ou desce. Isso vai ajudar a colocar o teu CMV
teórico no lugar e o prático precisa acompanhar lado a lado. Então, como que a gente faz para precificar e entender qual o CMV ideal do meu negócio? Então, como calcular na prática o meu CMV? O CMV ideal vai depender de negócio para negócio, como eu falei, não posso olhar para o vizinho e querer precificar igual, porque se eu tenho um custo de aluguel mais alto, eu preciso cuidar isso. Como, por exemplo, se alguém tem um restaurante dentro de um aeroporto, o custo de aluguel é altíssimo, o CMV precisa ser baixo para que o negócio dê um resultado interessante. Se o dono do restaurante não paga um imposto, esse percentual que fica sobrando pode colocar de uma forma mais estratégica, deixar um CMV mais alto para conseguir um volume maior de vendas e depois conseguir colocar isso dentro da precificação. Então, cada modelo de negócio vai precisar de um CMV ali desejável. Mas, por exemplo, se eu chego no valor final de R$10, eu vou dividir por 30%, por 40%, que é o CMV que eu quero, e isso vai dar o valor de venda que vai colocar num CMV que faz sentido para dentro do meu restaurante. Então, para de precificar colocando, eu cheguei em R$5, vou vender por 10 e tá tudo certo, é o dobro do que eu estou produzindo. Não, entende que o CMV precisa trabalhar na faixa de 25% a no máximo 40%, e isso tu vai colocar somando o custo dos insumos, também levando em consideração se tem algum desperdício, quebra ou rendimento na receita que está produzindo, e divide pelos 30, 40 ou 25% de CMV para dar esse preço sugerido de venda aí. E o que fazer quando o meu CMV está alto? O primeiro passo, eu sempre digo, é fazer o dever de casa. Muito dono de restaurante resolve subir o preço, mas a gente joga a conta do nosso problema em cima de algo que pode ser nosso. Por exemplo, desperdício, um problema de execução de ficha técnica. Então é mapear dentro do restaurante se esse problema de CMV não é lá dentro da operação. Se não for, aí sim a gente vai revisitar a ficha técnica e fazer os reajustes de preço. Eu vou olhar a gramatura do que eu tenho, o preço que eu coloquei no meu custeio e aí sim aplicar o CMV que é justo para o meu negócio. Se algo for muito fora do mercado, ficou um preço muito caro, eu posso fazer o famoso shrink inflation, que eu diminuo a gramatura do meu produto para conseguir deixar ele mais competitivo. E essa escolha vai depender do teu produto, do teu público e o quanto de valor tu consegue entregar para o teu cliente. Então hoje, se tu não sabe qual é o teu CMV, começa montando um DRE para te entender exatamente qual o custo de compras perante o teu faturamento, e se precisar de ajuda, esse é o meu trabalho na mentoria para fazer esse diagnóstico, não mapear só um produto como o teu cardápio inteiro e te ajudar a trabalhar de uma forma mais inteligente. Então me chama na DM que vai ser um prazer te ajudar a construir todos esses números e trabalhar com mais eficiência. E se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, dá um like, porque esse conteúdo pode ajudar outros donos de restaurante também. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.